É possível estabelecer uma relação ou aproximação entre o ceticismo do início da modernidade com aquilo que Kierkegaard chamou de filisteu? Aham. Boa pergunta também. Eu acho que eu tenho uma impressão que o Kierkegaard é um pensador muito interessante sobre a questão da dúvida, e acho que, portanto, como é um pensador que tem muito interesse nessa coisa da dúvida, eu acho que trabalha muito com algumas hipóteses que são socráticas, né. O Kierkegaard, por exemplo, tem você sabe que quando você vai ler lá o Temor e Tremor, ele faz um elogio ao Descartes, né. Ele fala lá que o Descartes era um pensador tranquilo e solitário, não era um guarda noturno encarregado de dar alarme, né. Ele faz um elogio ao Descartes, né. Ao mesmo tempo que tem uma vai ter uma crítica depois à ideia da dúvida, né, o que ele vai ter uma obra, né, chamada É Preciso Duvidar de Tudo, onde ele vai achar que, no fundo, a dúvida moderna, muitas vezes ela acabou virando uma espécie de dogma, né. Então as pessoas dizem que duvidam, mas não duvidam. Por isso ele vai, se remeter, às vezes, até aos pensadores antigos, vai dizer: "Ó, os céticos gregos, sim, levavam a dúvida a sério. Levavam tão a sério que eles eram capazes de se matar por uma dúvida. Agora a dúvida na modernidade, o cara está num dia afirmando a dúvida, no outro está construindo o sistema. Isso não é dúvida, né?" Então, ou seja, a dúvida virou meio também a dúvida pode virar um dogma, porque você pode dizer: "É preciso duvidar de tudo", mas a dúvida passa a ser uma coisa só para a cabeça. Ela não é uma coisa para a vida, não é uma coisa para certos compromissos, então ela vira uma coisa para a cabeça. Então ela também pode ser uma dúvida, entre aspas, né, falseada, vamos dizer assim, né. Bom, mas o que que é interessante de notar, essa pergunta que o Kaique coloca, eu acho que tem uma relação muito forte, então, com o ceticismo, com vários aspectos do ceticismo, e eu não sou só eu que estou notando isso, sabe. Já faz algum tempo, a gente tem um professor, bastante importante na Federal de Minas Gerais, já aposentado, que é o professor Zé Raimundo Maia Neto. E o Zé Raimundo Maia Neto, eu até tenho esse texto aí, depois, se o Pedro quiser, eu passo para ele e aí ele divide com vocês. Já faz muitos anos, né, na década de 90, o Zé Raimundo escreveu um texto, porque o Zé Raimundo é um especialista em ceticismo, e ele andou estudando um pouco a relação do Kierkegaard com o ceticismo e publicou um artigo numa revista na Argentina. E a despeito de estar na Argentina, o artigo saiu em português, né, nessa revista. E era o tempo que ainda não tinha esse negócio de revista online, e o Zé Raimundo fez esse texto lá na revista normal, né. E ele tinha umas separatas da revista, aí quando eu conversei com ele por e-mail, ele me mandou, gentilmente, ele me mandou uma separata do artigo, né. Nem sei se todo mundo sabe o que é a separata, que quando as pessoas escreviam um artigo numa revista, além da revista, elas ganhavam tipo um exemplarzinho assim, né, com capinha bonitinho, do seu artigo, né. As famosas separatas. Hoje em dia a gente conta isso aí, tem que contar a história, né, porque ninguém mais sabe o que é isso, você tem quase que recontar a história de como é que, né, que a roda girava, né. E o Zé Raimundo fez essa separata e me mandou, e aí eu falei: "Bom, eu para agradecer o Zé Raimundo, eu digitalizei a separata, né". Aí ele falou: "Ah, bom, porque assim você me mandou agora, quando alguém me pedir da próxima vez, eu já tenho online para mandar e tal e tudo, né". Então eu acho que esse texto vale muito a pena, e eu acho que essa pista é uma pista interessante. Porque o Zé Raimundo, que é um cara que conhece lá o ceticismo do Montaigne, etcétera, ele começa a pescar, por exemplo, a partir do É Preciso Duvidar de Tudo, que você tem no Kierkegaard um interesse cético em alguns aspectos. Não estou querendo dizer que o Kierkegaard era um pensador cético, mas que ele sabia muito de coisas do ceticismo, né. Então eu acho que tem uma situação para colocar, né. E isso que o Kierkegaard chama de filisteu, né, filisteu da cultura também, né, aparece também no Nietzsche, né. Eu acho que é muito importante perceber, porque o Kierkegaard cunha muitas expressões. Por exemplo, se vocês forem ler uma obra do Kierkegaard do final da vida, que é O Instante, ali na obra O Instante, que tem a crítica mais severa à igreja, à cultura da Dinamarca, vocês vão encontrar muitas vezes essa perspectiva de usar um conceito-chave para criticar ali aquela cultura, conceito, por exemplo, de testemunha da verdade e tal. Então eu acho que tem uma relação com essa coisa do se é possível, sim, né, pra responder mais peremptoriamente aí a pergunta, acho que é possível, sim, aproximar esse ceticismo, né, dessas coisas, né. Eu uma vez ensaiei aqui em cima, nesse texto do Zé Raimundo, também uma aproximação do Kierkegaard, não só com Descartes, mas também com Hume, por exemplo.
para perceber um pouco a dúvida nos autores, né. A gente até fez isso faz muitos anos, a gente fez um curso aqui na UNB, eu estava junto com um colega que trabalha mais com Hume e com Descartes, e aí a gente fez um curso, como é que fala, na roça, né, de a meia, né, dividido, e a gente dividiu, ele ficou com a gente deu meio junto, assim, o Descartes, e aí depois ele deu o Hume e eu dei o Kierkegaard. A gente tentou mostrar um pouco o problema da dúvida nesses 3 autores, tá. Acho que é legal fazer isso. O Márcio, mas deixa eu aproveitar enquanto você tratava essa questão, mas o Kierkegaard em relação a essa tendência cética, assim, que ela vinha acompanhando, assim, por exemplo, o idealismo alemão, né? Uma das coisas que a gente leu também um pouquinho nesse mês, no finalzinho do mês passado, que a gente vinha acompanhando a história da filosofia, né? Um texto que até saiu do Joãozinho Beckenkamp sobre ceticismo e idealismo alemão, como que o Kant tenta superar o ceticismo, como que o Hegel tenta também superar o ceticismo. Aí, continuando essa pergunta do João, a postura do Kierkegaard é mais próxima do Hume de não superar o ceticismo, de reconhecer o lugar da dúvida, habituar-se a ela e trabalhar a partir dela, como o Hume faz, ou esse trabalho, mesmo que não seja bem sucedido, do Kant ou do Hegel, de não, vamos tentar superar, vamos tentar, via idealismo, via projeto transcendental, superar o ceticismo. Aonde que o Kierkegaard ele se encaixa, ou não, é uma outra coisa, é um outro relacionamento dele com o ceticismo? Eu acho que no fundo é uma outra coisa, porque no fundo eu acho que tem um flerte. Tem até um colega nosso também lá da FAGE, né, lá de Belo Horizonte, lá ligado aos jesuítas, escreveu um texto bastante bacana, que é o Flávio, agora Flávio Locke, se eu não estou enganado sobre o sobrenome dele, que é tentando mostrar, porque muitas vezes a gente pensa que o ceticismo ele tem um pé, e aí você está apontando essa coisa do idealismo, né, da superação e tudo, e o ceticismo, às vezes, muita gente também toma o ceticismo como um pé antirreligioso, né? Ou um pé agnóstico ou ateísta, como talvez tenha sido do Hume e tal. E eu acho que vamos dizer assim, o ceticismo com o qual o Kierkegaard flerta é um típico ceticismo de fundo cristão, eu diria. Então, no fundo de Deus, nós não sabemos, não temos as informações tão cabais como imaginamos que temos. E no fundo a gente não vai conseguir superar, e no fundo a gente vai ter uma espécie de convivência com a dúvida. E vai ser um equívoco a gente imaginar que a gente vai, né, conseguir ir além disso. Então eu acho que esse no fundo eu ensaiaria uma resposta para você, viu, Pedro, mais ou menos por aí. Eu acho que essa é a perspectiva. É uma dúvida que meio que permanece. Eu acho que a pista no fundo do Kierkegaard é muito socrática, sabe? De dizer, ó, no fundo os professores não podem falar sobre tudo. Eles não vão falar sobre tudo e eles não vão conseguir, né, abranger todos os assuntos e todas as dúvidas, né. Acho Entendi, que é um pouco entendi. isso. Entendi. Perfeito. Obrigado.